Olá, eu sou o professor Renato e o tema da nossa aula será Patrimônio Cultural, Material e Imaterial de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Vamos lá? Vamos começar pensando em uma coisa. Você sabe o que é patrimônio cultural? Em algum momento você já escutou essa palavrinha nas nossas aulas de história, nas nossas aulas de geografia? Hoje vamos aprender um pouquinho sobre o que é. Para começar, a gente tem que pensar em o que será que é patrimônio? Você sabe o que significa patrimônio? Patrimônio é tudo aquilo que criamos, valorizamos e queremos preservar. São os monumentos, as obras de arte e também as festas, músicas, danças, os fogueados e as comidas, os saberes, fazeres e falares. Então, patrimônio agrega tudo isso. Podemos observar que os patrimônios, eles podem ser, às vezes, material e às vezes imaterial. Mas como vamos diferenciar esses dois? Mais para frente vamos falar um pouquinho disso. Enfim, patrimônio cultural é tudo aquilo que produzimos com as mãos, as ideias e a fantasia. Você consegue pensar em alguma coisa que seja patrimônio? Vem algo na sua mente, na sua lembrança, falando, professor, eu acho que isso é patrimônio? Para a gente analisar, nós vamos perceber que em Campo Grande nós temos vários desses patrimônios. Nós temos um mapa aqui que pode até colocar alguns pontos na cidade que nós podemos colocar como os patrimônios culturais. Será que você já passou na frente de algum? Já viu? Sabe reconhecer? Mas e aí nós vamos fazer a diferenciação então. O que será que é patrimônio imaterial? Vamos descobrir? Patrimônio imaterial são bens culturais que dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em algumas coisas. Que coisas são essas? Nós podemos falar que eles se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, nas celebrações, formas de expressão, cênicas, plásticas, musicais e lúdicas, e de lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Nossa, professor, mas será que a gente sabe como que funciona isso? Aqui no canto nós podemos ver dois exemplos que eu dei como um patrimônio imaterial. Olha só, observamos aqui em cima, nós temos o conhecido tereré. Ele, nós pegamos, não, nós sentimos. Então ele pode ser um patrimônio imaterial. E logo abaixo, nós também temos o sobá. O sobá é outro patrimônio imaterial. Ele não é físico, então nós sentimos o sabor. Então podemos dizer que ele é um patrimônio imaterial da nossa cidade. Quais são os outros exemplos de patrimônio imaterial que nós temos aqui em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul? Outra forma é um instrumento que é bem conhecido. Esse instrumento se chama coxo. A forma de fazer, o modo de fazer esse coxo, ele é considerado como patrimônio material. Por quê? Porque nós fazemos esse coxo, o artesão faz esse coxo manualmente. A forma que ele é produzido é manual. Então essa forma se torna como patrimônio imaterial daqui do nosso estado. Outro patrimônio material que nós também podemos dar como exemplo é a dança. Aqui, na nossa região, na nossa cultura, nós temos uma dança que é chamada chamamé. Vocês já ouviram falar nela? O chamamé é registrado como um bem da natureza imaterial de Mato Grosso do Sul, por ter suas características próprias. Então, se nós já estamos descobrindo o que é o patrimônio imaterial, o que será que vem a ser o patrimônio material? Vamos descobrir também? Olha só, patrimônio material é o conjunto de bens culturais móveis e imóveis existentes no país, cuja observação e a conservação
seja de interesse público. Quer ser sua vinculação aos fatos memoráveis da história, que lembre, que traz lembranças da história, do passado, no Brasil, no caso que estamos falando aqui da nossa região também, que pode ser excepcional, valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Mas como? Quer dizer que ele vai trazer uma característica própria de certa região, só que dessa vez ele é material, ele é imóvel, então ele é construído, ele é físico. Então o nosso patrimônio material, ele é físico. É algo que nós podemos dizer que podemos tocar, que nós sentiríamos se a gente fosse falar em patrimônio físico. Isso é o material. Nós temos alguns exemplos aqui em Campo Grande e na nossa região, no nosso estado, que são construções que elas são patrimônios materiais. Na imagem aqui, nós podemos observar alguns exemplos que nós colocamos para vocês. Nós temos a esplanada, nós temos a rotunda ferroviária, nós temos lá em outra cidade, que é uma cidade portuária, é o Casaril do Porto, nós temos um hotel muito antigo, uma ponte, o Forte Coimbra. Então, isso são patrimônios materiais, que eles são construídos, eles têm uma estrutura física. Então, esse é um exemplo que nós podemos deixar. Será que você já passou na frente de algum deles, desses que existem em Campo Grande? Ou até mesmo fora, no nosso estado de Mato Grosso do Sul? Pare para pensar um pouquinho. E esses patrimônios, eles têm uma curiosidade. Nosso país, ele tem uma Constituição. E você sabia que, segundo um artigo dessa Constituição, o artigo 216 da Constituição Federal, classifica, configura patrimônio as formas de expressão e os modos de criar. Então, tem uma lei, tem um artigo que fala o que é patrimônio dentro da Constituição. Isso é uma curiosidade interessante para vocês. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais também entram como patrimônios. Aqui nós podemos observar um exemplo de uma roda de capoeira. A roda de capoeira você acha que é um patrimônio imaterial ou material? Pelo que nós acabamos de estudar, roda de capoeira vai ser um patrimônio imaterial, correto? Olha só, observem bem. Além disso, nós ainda temos uns conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Quer dizer que dentro disso existem outros patrimônios que são materiais. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês agora, nós podemos ver o quê? Uma pintura rupestre. Lembra que vocês já estudaram isso em algum momento? Que são aquelas pinturas feitas lá na época da pré-história? Então, esses são os tipos de patrimônio material, porque ele é físico. Algumas pedras, algumas construções antigas, que nós podemos chamar de arqueológicas. Então, tudo isso que é físico são patrimônios materiais. Nós temos um instituto que ele é responsável por cuidar de toda essa história desses patrimônios. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, ele é responsável por promover e coordenar o processo de preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial. Então, esse instituto é ele que podemos dizer que cuida desses patrimônios, para que ele sempre esteja ali para a gente poder estudar, não é verdade? Quem quiser saber um pouquinho mais disso, a gente pode fazer uma pesquisa, entrar no instituto, que ele vai dar várias dicas, vai dar algumas explicações para a gente saber um pouquinho de quais são esses outros patrimônios que existem dentro do nosso país inteiro, porque hoje nós estamos olhando aqui os patrimônios de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, mas assim como na nossa região, em várias outras nós também temos patrimônios materiais e imateriais. Tudo isso, todos os lugares possuem esses patrimônios para que a gente possa estudar
e entender um pouco mais do que aconteceu na história da criação daquela região, daquele lugar onde vivemos. Isso é muito importante para que a gente possa saber desses fatos históricos que aconteceram no passado. Agora que nós já aprendemos o que é patrimônio material e imaterial, será que na nossa cidade existem mais patrimônios desse? Vocês aprenderam um pouco sobre os patrimônios culturais da nossa cidade e do nosso estado. Que tal descobrir se existem outros patrimônios presentes na nossa cidade? Isso pode dar uma boa pesquisa. Vamos descobrir? Assista essa e outras aulas no nosso canal no YouTube, TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula. Tchau!